Bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam de hoje. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandanan Brajanaranjanam Yashodanandanan Brajanaranjanam Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandanan Brajanaranjanam Yashodanandanan Brajanaranjanam Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, estaremos lendo hoje Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 4, Sati abandona o corpo. Hoje estaremos lendo dois versos, os versos número 11 e o verso número 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devyuvacha Nayasya Lokostyati Shayana Priyas Tatha Priyo Dehabhitam Priyatmanaha Tadmin Samastatmani Mukta Vairaki Rite Bhavantam Katama Pratipaye. Devi Uvacha. A bendita deusa disse: não Yasya de quem? Loque no mundo material, asti é. Atishayanaha, não tendo rival, priyaha, querido, tatha, assim, apriyaha, inimigo, deha, bhritam, que tem corpos materiais, priyatmanaha, que é mais amado, tasmin, para com o Senhor Shiva, samasta atmani, o ser universal, mukta vairaki, que está além de toda a inimizade, rite, exceto bhavantam, a vossa senhoria, katamaha, que pratipayet, seria invejoso. Tradução: a bendita deusa disse: o Senhor Shiva é a mais amada de todas as entidades vivas. Ele não tem rival. Ninguém lhe é muito querido e ninguém é seu inimigo. Ninguém além de ti poderia invejar este ser universal, que está além de toda a inimizade. Significado por Srila Prabhupada. Na Bhagavad Gita 9:29, o Senhor diz: Samoham sarvabhuteshu, eu sou igual para com todas as entidades vivas, de modo semelhante. O Senhor Shiva é uma encarnação qualitativa da Suprema Personalidade de Deus,
de modo que ele tem quase as mesmas qualidades que o Senhor Supremo. Portanto, ele é igual para com todos. Ninguém é seu inimigo e ninguém é seu amigo. Porém, quem é invejoso da natureza, ou melhor, porém, quem é invejoso por natureza, pode tornar-se inimigo do Senhor Shiva. Portanto, Sati acusou seu pai. Ninguém além de ti poderia invejar o Senhor Shiva ou ser seu inimigo. Outros sábios e brahmanas eruditos estavam presentes, mas eles não invejavam o Senhor Shiva, embora fossem todos dependentes de Daksha. Portanto, ninguém além de Daksha poderia invejar o Senhor Shiva. Foi esta a acusação de Sati. Vou ler o próximo verso também, depois nós comentamos sobre os dois. Dosham paresham hi guneshu sarhavo ghiranti kechinna bhavadrisho duija gunanscha phalgum bahuli karishnavo mahatmanaste swavidad bhavanagham. Dosham, faltas, paresham, alheias, ri para guneshu, nas qualidades, sadhavaha, os sadhus, grihnanti, encontras, kechit, algumas, na, não, babadrishaha, como tu, duija, ó duas vezes nascidos, gunan, qualidades, cha e palgum, pequena, bahuli, karishnavaha, enaltece muitíssimo, Mahatamaha, as pessoas mais grandiosas, Teshu, entre elas, Avidat, encontras Bhavan, tu, Agham, a fala. Tradução, ó Daksha, duas vezes nascidos. Tudo que um homem como tu pode fazer é criticar as qualidades dos outros. O Senhor Shiva, entretanto, não só não critica as qualidades alheias, mas se alguém tem uma pequena boa qualidade, ele a enaltece muitíssimo. Infelizmente, tu encontrastes faltas em tal grande alma. Significado por Srila Prabhupada. Nesta passagem, Sati, filha do rei Daksha, chama-o de Dwija. Duas vezes nascidos refere-se às classes superiores de homens, a saber, os brahmanas, kshatriyas e vaishyas. Em outras palavras, o Dwija não é um homem comum, mas sim alguém que tenha estudado a literatura védica como mestre espiritual e possa discriminar entre o bem e o mal. Portanto, supõe-se que entenda de lógica e filosofia. Sati, filha de Daksha, apresentou-lhe argumentos convincentes a certas pessoas altamente qualificadas que aceitam apenas as boas qualidades alheias. Assim como a abelha está sempre interessada no mel da flor, não levando em conta os espinhos e as cores. As pessoas altamente qualificadas que são incomuns aceitam apenas as boas qualidades alheias, não considerando suas más qualidades, ao passo que o homem comum pode julgar quais são as boas e quais são as más qualidades. Entre as almas incomumente boas, ainda há gradações, e a melhor boa alma
é a que aceita uma boa qualidade insignificante de alguém e enaltece essa boa qualidade. O Senhor Shiva também é denominado Ashuntosha, referente a alguém que fica facilmente satisfeito e que oferece a qualquer pessoa o mais elevado nível de bênção. Por exemplo, certa vez, um devoto do Senhor Shiva queria a bênção de que qualquer pessoa cuja cabeça ele tocasse tivesse imediatamente a cabeça separada do corpo. O Senhor Shiva concordou, embora a bênção pedida não fosse muito recomendável, porque o devoto queria matar seu inimigo. O Senhor Shiva considerou a boa qualidade do devoto em adorá-lo e satisfazê-lo e concedeu-lhe a bênção. Assim, o Senhor Shiva aceitou suas más qualidades como qualidades excelentes. Sati, porém, acusou seu pai. És justamente o oposto. Embora o Senhor Shiva tenha muitas boas qualidades e não tenha más qualidades em absoluto, tu o considerastes mal e o criticaste. Por teres avaliado suas boas qualidades como más, ao invés de tornares a alma mais elevada, passastes a ser a mais caída. Um homem torna-se a alma mais grandiosa, aceitando como boas as qualidades alheias, mas desnecessariamente considerando más as boas qualidades alheias, tu te tornaste a mais baixa das almas caídas. Om Yanati Mirandasya Yanang Yanachalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Devivacha Nayasya Lokesti Atishayana Priyas Tatha Priyo Deha Bhritam Priyatmanaha Tasmin Samastatmani Mukta Vairake Rite Bhavantam Katama Pratipayet. A bendita deusa disse: o Senhor Shiva é a mais amada de todas as entidades vivas. Ele não tem rival, ninguém lhe é muito querido e ninguém é seu inimigo. Ninguém além de ti poderia invejar este ser universal que está além de toda a inimizade. Dosham paresham higureshu sadhavo Grinanti kechin nabaradrisho duija Gunanscha palgum bahuli karishnavo Mahatamasteshwavirat bhavan magam. Ó Daksha, 2 vezes nascido, tudo que um homem como tu pode fazer é criticar a qualidade dos outros. O seu Shiva, entretanto, não só não critica as qualidades alheias, mas também, se alguém tem uma boa qualidade, ele a enaltece muitíssimo. Infelizmente, tu encontrastes faltas em tal grande alma. Então, aqui podemos ver que a coisa está complicando, porque Sati foi ver a sua família, né? Aproveitando essa oportunidade. O Srila Prabhupada falou que as mulheres têm uma necessidade social bem maior, às vezes, que os homens, se bem que os homens também gostam
se encontrar com os amigos, não? Mas ali ela, assim, quis ver a sua família, e o Sr. Shiva não gostou muito da ideia, porque ele já conhecia a natureza de Daksha. Mas, de qualquer forma, ele concordou e fez os arranjos para que a sua esposa pudesse ir, né, ali, dando para ela uma boa escolta. Né? Tá, e aí... Opa, deixa eu ver. Aí, mas daí o senhor Shiva foi ofendido. Daksha, meio na presença de sua filha, e principalmente na presença de sua filha, ele, assim, começou a criticar o senhor Shiva, vendo, assim, as boas qualidades como se fossem defeitos. Essa é a diferença, como o Krishna fala no Bhagavad Gita, né? O que é noite para os sábios introspectivos é o dia para os ignorantes, o que é noite para os ignorantes é dia para os sábios introspectivos, para os devotos. Então, na verdade, às vezes, umas boas qualidades de um devoto, como, por exemplo, um devoto renunciado, para uma pessoa crítica, ele é um vagabundo, na verdade, é uma pessoa que não faz nada, assim, negligente, comum. Então, são valores que são feitos de acordo com a perspectiva que a pessoa está. Entende? Então, eles não viram, ou seja, portanto, Daksha, como o Srila Prabhupada também fala aqui, né, que havia também alguns outros brahmanas, né, que estavam ali vendo como o seu Shiva estava sendo criticado. Primeiro de tudo, é importante entender que, como o Srila Prabhupada explica no comentário do primeiro verso aqui, igualando a posição do Sr. Shiva à personalidade de Deus. Na verdade, entender a posição do Sr. Shiva é muito difícil. Às vezes, mesmo os devotos confundem a posição do Sr. Shiva de duas maneiras. Às vezes, eles consideram que o Sr. Shiva está na mesma posição do que o Sr. Krishna, inclusive é considerado um das ofensas no Cantar dos Santos Nomes, considerar que os semideuses, tais como o Sr. Shiva e o Sr. Brahma, estão na mesma altura do nome do Sr. Vishnu. Então, portanto, às vezes os devotos colocam no mesmo nível. E de outro lado também, às vezes, se ofende o Sr. Shiva, considerando que o Sr. Shiva é apenas uma pessoa, é como se fosse apenas um semideus comum. Então, o Sr. Shiva também é chamado de Maheshwara, também. Ele é chamado Grande Senhor. Então, muitas das qualidades que o Sr. Shiva tem são também qualidades, assim, do Sr. Narayana, tá? Porque o Sr. Shiva é considerado, na sua forma, assim, primordial, ele é uma expansão de Shankarsana, é uma expansão do Sr. Shiva, tá? Portanto, às vezes nós podemos ver que essa condição do Sr. Shiva, às vezes ser considerado Deus, faz com que, por exemplo, na Índia, e da tradição védica, não, existem duas grandes tradições monoteístas, não, que adoram o Senhor Supremo como uma pessoa. Uma delas considera que a pessoa suprema é Shiva e outra considera que a pessoa suprema é Vishnu. Então, como que pode ter isso? É tudo uma questão de perspectiva. Tá? Por quê? Qual é a posição do Senhor Shiva? Qual a posição não apenas da encarnação do Senhor Shiva como um dos semideuses, tá? Como um Deva. É dito que o Senhor Supremo, para criar este mundo material, ele se expande na forma do Virata Purusha, a forma universal de Krishna. E tudo que se manifesta nesse mundo material está, assim, situado nesta forma universal, neste Virata Purusha. Tá? Então, é dito que os semideuses, os devas, os administradores cósmicos, eles representam uma parte
do corpo universal. Cada parte, por exemplo, o Sol são os olhos, Surya, a Lua, é a sua mente, a Agni é a sua língua, é o seu fogo digestivo, e depois nós temos os Ashvinis, Kumaras são os pelos no seu corpo. Então cada parte, Brahma são seus genitais, Yamaraj é assim o poder excretivo, então, seu ânus, que ele excrete, ele elimina as coisas. Então, se nós analisarmos tudo isso, e ali nós vamos encontrar também, neste corpo universal que é feito dos 24 elementos, terra, fogo, água, ar, éter, mente, os sentidos de adquirir conhecimento, sentidos da ação, os elementos grosseiros, então, somando tudo isso, são 24 elementos materiais. Então, o corpo, então as deidades presidem sobre as partes do corpo e também sobre esses elementos. Por exemplo, o ego da forma universal. Por exemplo, nós temos vários corpos. Yatapinde, Tata Brahmande, assim como o nosso corpo reflete o corpo de Deus, né? Então, da mesma forma, nós temos braços, sentidos, visão, né? Temos a mente também, e temos o ego. O nosso ego, ele é um elemento da matéria, um elemento mais sutil. E o ego da forma universal é exatamente o Senhor Shiva. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor Shiva, ele, dentre todos os devas, ele não é uma criatura, no sentido, ele não é um ser criado. Existe a posição que ele ocupa, mas é que ela só pode ser ocupada por ele, que é o ego da forma universal. Isso também não é tão difícil de entender, porque até mesmo o Senhor Vishnu, às vezes você encontra na parte Karmakanda da literatura védica, nos Shrutis, hinos, ao Senhor Vishnu, às vezes numa posição semelhante à dos semideuses. Então, por isso que erroneamente, alguns estudiosos da tradição védica consideram que Vishnu não é supremo, ele é um dos deuses. Por quê? Porque o Senhor Vishnu também encarna como um semideus, assim como o Senhor Shiva também, ele preexiste a criação, ele existe fora da criação. Por isso as pessoas confundem que o Senhor Shiva, ele é o pai de Brahma ou ele é o filho de Brahma. Então, portanto, há esta confusão. E o Senhor Vishnu também, assim como o Senhor Shiva, ocupa uma posição dentro do panteão védico, como uma das partes do corpo forte. Então, o Senhor Vishnu, fazendo essa analogia, assim como Shiva é o ego, o Senhor Vishnu também é uma parte da forma universal na sua encarnação como um Deva, como um semideus. O Senhor Shiva encarna em todas as espécies de vida. Ele encarna como um peixe, Matsya, ele encarna como uma tartaruga, Kurma, ele encarna como um porco selvagem, Varaha, ele encarna como um animal, como um homem civilizado, como Parashurama, como um rei civilizado ariano, como Ramachandra, e ele também vai encarnar também como Kinara, um animal híbrido, como Narasimhadeva, como Hayagriva, vários encarnações. Então ele aparece em todas as formas de vida para o seu propósito das suas encarnações. Então os tolos zombam de mim quando eu venho numa das formas, como na forma humana também. Ele veio como Ramachandra. E os tolos não podem entender a posição do Senhor Supremo. Então Vishnu, ele também está ali como o irmão, um dos Adityas. O irmão de Indra é a encarnação de Vishnu como um semideus, que é Vamanadeva, ele é um Deva. Então, ele está fazendo aquele cargo, aquela função na forma universal. Por isso é dito que na forma universal, a perna da forma universal é Vishnu. As pernas da forma universal é Vamanadeva. É Urukrama ou Trivikrama, aquele que dá os 3 passos.
Então, essa encarnação de Krishna. Então, eu apenas estou dando um exemplo de como, que, às vezes, a divindade suprema, que é o Criador, que ele existe antes da criação, ele também encarna dentro da criação e faz o papel de um desses deuses, tá? Desses semideuses. Então, por isso, às vezes é dito que... Mas a posição suprema de Vishnu não é comprometida quando ele está agindo como um deva. Tá? Então, naquele ato da adoração aos semideuses, a forma universal, Vishnu tem uma cota, assim como os outros. Isso torna ele supremo? Não. Os tolos confundem essas coisas. Então, eu estou dando esse exemplo para fazer uma analogia também à posição do Senhor Shiva. Porque o Senhor Shiva, ele dentro da criação material, ele é um semideus, tá? Que nasce como filho de Brahma, que ele nasce da ira, do olho de Shiva, de Brahma, tá? Então, dessa forma, mas o Senhor Shiva, ele existe antes da criação como o olhar de Mahavishnu. Ele, portanto, é uma das expansões tanto de Mahavishnu como de Ananta Shesha. Ele tem essa função dentro desse mundo material de presidir sobre os modos da ignorância, o modo da ignorância. O modo da ignorância nesse mundo material, apesar de nós às vezes analisarmos o modo da ignorância tamaguna só do ponto de vista moral, como uma coisa inferior, ignorância, no modo, mas nós podemos interpretar os nós da ignorância material também em termos de como nós chamamos de um reflexo das três Shaktis espirituais. Parasya Shakti Vividaiva Suyate Svabhaviki Gyanabala Kriyacha. É dito que o Senhor Supremo tem várias Shaktis. Essas Shaktis que lhe são inerentes causam a manifestação Bala Kriya, Gyana Bala Kriya, conhecimento. Então, essas três energias, se o mundo material é um reflexo do mundo espiritual, assim como a sombra é um reflexo em duas dimensões da pessoa que está ali em três dimensões, então, da mesma forma, o mundo material e também os gunas, os modos da natureza material, são também o reflexo da natureza espiritual. A natureza espiritual ela também ela é tripartida, ela tem três aspectos: Sandhini, Samviti e Ladini, que causam a existência, o conhecimento e o prazer dos relacionamentos do mundo espiritual. Tem o prazer que existe no mundo espiritual. Então, de alguma forma, esta realidade que é manifesta por Krishna através da sua energia espiritual, da sua Yogamaya, também é refletida nesse mundo material, na sombra da Yogamaya aqui, que é Mahatmaya, Mahamaya, a nossa brava Durga, né? A nossa Maya brava, que ilude, ela tem essa função também, e os três gunas também. Então é dito que Samvit Shakti, Ladini Shakti e Sandhini Shakti também se manifestam. Por isso é dito que o Senhor Supremo, ele tem três, ele é um, né? Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha, ele é um. Mas ele se manifesta com a natureza de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E quando ele se manifesta nesses três aspectos, ele o faz junto com uma de suas Shakti específicas. Quando o Senhor se manifesta como o Brahman, ele se manifesta junto, predominantemente, com sua energia de Sandhini. Quando ele se manifesta como Paramatma, ele se manifesta juntamente com sua Shakti, com a sua potência de Samvit. E quando Krishna se manifesta plenamente como Bhagavan, ele se manifesta com a sua potência de Ladini. Assim como
Paramatma inclui Brahman, e assim como o Bhagavan inclui Paramatma e Brahman, está incluído. Então, de alguma forma, a Sanvit Shakti inclui a Sandhini Shakti e a Ladini Shakti inclui Sandhini e Sanvit. Então, de alguma forma, Paramatma inclui Brahma, inclui o Senhor Shiva, inclui o Brahman, porque o Senhor Shiva ele está conectado com esta energia Brahman, energia de ser dele. O eu sou, Brahman. E isso é a potência de Sandhini. Sandhini causa a existência das coisas. Então, portanto, o Senhor Shiva, portanto, ele preside sob o aspecto da Sandhini Shakti, que manifesta este mundo material. Então, por isso que o Senhor Shiva é considerado dentro da tradição shaivista como Deus, porque ele é o Purusha, que preside sobre Sandhini Shakti, sobre a energia. Então, nesse sentido, ele preside sobre Tamas, porque o modo de Tamas é o reflexo de Sandhini. E o modo de Sattva é o reflexo de Sanvit. E o modo da paixão é o reflexo da Ladini Shakti no mundo espiritual. Se nós analisarmos a função dessas três energias espirituais, elas estão pervertidas e refletidas nesse mundo material. E, portanto, o Senhor se manifesta dentro deste mundo material para presidir a manifestação também desta energia material através dos gunas. Então, nesse sentido, assim como o Senhor Shiva preside Sandhini, o poder de existência, Brahma é aquilo que existe, ele também preside sobre Tamas, porque Tamas é o elemento de concretude, do ponto de vista. Tamas é a concretude, Raja é o dinamismo, tá? E Sattva é a consciência, o equilíbrio. Então, portanto, Shiva preside a concretude do mundo material, a densidade do mundo material, a matéria, aquilo que é concreto. E o Senhor Brahma preside sobre o dinamismo da paixão dentro do mundo material. E agora o equilíbrio que o modo da bondade traz dentro do mundo material, porque o modo da bondade ele tem que ser entendido graficamente. Por exemplo, para entender os gunas, vamos fazer um gráfico. Passa uma linha aqui e aí você vai ter uma onda. Crista para cima, passa na linha, a crista para baixo. Aí você vai assim, tá? E indo assim, tá? Então, em cima é uma polaridade, embaixo é outra polaridade, e quando cruza a linha é o equilíbrio. Então, toda a energia é polarizada. Toda energia, vamos dar um exemplo, a energia do som. Você vai do grave ao agudo, passando pela harmonia. A cor, você vai do vermelho para o azul, passando no amarelo. Tá? Termicamente, você vai do quente ao frio, passando pelo morno. Então, toda a energia material, ela é polarizada. Por isso que é dito que as energias são duais. Então, no mundo material, a dualidade, ela gera esse desequilíbrio. E a energia primordial, a energia base, que é a substância de todas as outras energias do mundo material, é a energia material. A energia material, ela tem a polaridade de Raja em cima, indo para Tamas lá embaixo, cruzando. Então, portanto, essas são as funções. Então, o Senhor Shiva, ele, assim como o Senhor Vishnu também vem como presidindo sobre o modo da bondade. Tá?
E ele dá o poder de presidir sobre o modo da paixão ao primeiro ser criado, que é Brahma. Então Brahma recebe a Shakti. Então por isso é dito que Brahma é uma encarnação, é um Shakti Avesha também, na forma dos Gunavatara. O Gunavatara é um tipo de Shakti Avesha. Ele recebe a potência através do verbo, através do som espiritual. Ele, assim como um programa de computador, ele está ali todo programado. E quando você abre, ele manifesta. Então o Senhor Brahma não criou nada. Ele apenas fez rodar o programa da criação, que já foi. Ele foi programado quando o Senhor Brahma, que era o primeiro yogi, né? Hiranyagarbha, ele entrou em Samadhi, através da meditação, né? Tapas, ele executou tapas, e aí, portanto, ele se iluminou, aí o conhecimento védico foi-lhe revelado. Então, assim, ele recebeu assim, a Shakti do Senhor Supremo. Entende? Então, portanto, agora, Shiva, ele, apesar de ter essa função do semideus, e apesar dele nascer, ele nasce na criação material, porque ele tem que cumprir o protocolo de entrar no mundo material e sair do mundo material. Assim como Shiva também. Shiva nasce como filho de Deva, que nasce como filho de... As encarnações de Vishnu, de Krishna, têm um aparente nascimento. E os tolos pensam que ele veio a existir naquele momento, mas não. Então, da mesma forma, Shiva também, sendo um ser eterno, que pré-existe a criação, ele é não nascido. Mesmo o Senhor Brahma, às vezes é chamado de Aja, de não nascido, porque ele não nasceu de nenhum ventre humano. Ele veio diretamente manifesto do corpo transcendental do Senhor Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu. Ele nasceu no umbigo de Vishnu. Então, a natureza do nascimento de Brahma, às vezes ele é chamado de Adya, mas ele não é Adya, porque ele é o primeiro ser criado. Você pode chamar de Agradya, o primeiro que nasceu, né? Então, portanto, ele não é criado, ele não tem filiação de nenhum outro ser no mundo material, por isso que ele é chamado Adya. Agora, Shiva também, ele nasce como da ira de Brahma, nessa sua encarnação, mas ele existe lá eternamente. Por isso é dito que existem 3 grandes regiões, que é Devidhama, Haridhama, e no meio disso você tem Shambhudhama, o Shivadhama, morada de Shiva, que fica entre o mundo espiritual manifesto e entre o mundo material manifesto. Então, o mundo espiritual é manifesto na energia de Sandhini, primordial, e o mundo material é manifesto na energia de Sandhini, o reflexo. Então, é interessante que esse aspecto da Shakti de Krishna é Subhadra Devi. Subhadra Devi é um exemplo tipicamente disso. Ela veio como a irmã de Krishna. E ela é como ela era para Kamsa. Para Kamsa, ela era Durga, a energia material, mas ela era a energia espiritual. A irmã de Krishna manifestou essa energia de Krishna. Então portanto, esta Shakti espiritual de Krishna Yoga Maya, ela se manifesta. Por isso que Maya para o devoto é uma coisa, e Maya para o materialista é outra coisa. O materialista é aquela energia que ele quer dominar, ele quer utilizar para satisfazer seus desejos. Porque Maya, ela tem essa função de purgar a alma que exerce o seu livre-arbítrio de uma maneira errônea. Ela faz com que
ela faz de uma maneira que a entidade viva se arrependa de ter escolhido vir no mundo material. Enquanto ela não se arrepender de ter vindo no mundo material, ela não volta. Por isso é dito que portanto, essa energia de Krishna, Subhadra, para a pessoa que está iludida, ela tenta fazer a pessoa se frustrar cada vez mais. Mas quando a pessoa se frustra, aí ela revela o seu aspecto como devota, assim como Maya fez com Haridas Thakur. Ela veio tentar Haridas Thakur, ofereceu-se. Ela tentou Haridas Thakur, mas como Haridas Thakur ele estava tão ocupado no serviço a Krishna, ela não tinha tempo. Ele não tinha tempo de satisfazer o desejo de Maya. É interessante que esse processo que Haridas Thakur teve para se livrar da ilusão material, nós temos que aprender com ele. É parecido com aquele processo que é o AA, quem tinha falado, Alcoólatra Anônimos, trata os alcoólatras, é dito que o alcoolismo, às vezes o vício em drogas, o álcool, é uma doença que praticamente que não tem cura. A mente ficou assim tão condicionada, mas o processo não é lutar contra o vício, é enganar o vício, enganar a mente, assim como uma criança. A mente é como uma criança, inquieta. Ela não vai ficar... A mãe vê a criança assim, fazendo muita arte, muita loucura, e ela não consegue fazer aquilo. Fica quieta aí! Senta aí! Fica quieta. Consegue? Não consegue. O que a mãe faz? A mãe é inteligente. A mãe é o guru da criança. Ela sabe como educar a criança. Ela dá uma ocupação positiva, uma brincadeira ou algo que a criança vai se ocupar naquilo, esquecer de fazer aquilo que é prejudicial e que a mãe não quer que ela faça. Então, da mesma forma, nós estamos viciados em gratificar os sentidos e, portanto, o processo da consciência de Krishna não é lutar contra a mente apenas, né? Mas sim dar uma ocupação para que a mente se ocupe em alguma atividade. E, portanto, esse processo é exatamente isso que Haridas Thakur fez com Maya. Maya ofereceu para ele, estou te oferecendo, vamos desfrutar comigo, venha desfrutar comigo. Aí ele falou, tá bom, depois eu vou. Só por hoje, só por agora. Entende? Eu vou cantar Hare Krishna, tá bom? Espera um pouquinho aí, eu vou cantar Hare Krishna. Só por agora eu vou cantar Hare Krishna. E depois eu vou satisfazer. Então assim, o alcoólatra pensa assim, então só por agora eu não vou beber, mas depois eu vejo que depois eu bebo. Agora, por agora não. Por agora não. Então o devoto, ele também faz assim, ele não faz jogo de braço com Maya, porque Maya é muito mais poderosa. Daivhi Shagunamai Mama Maya Durachaya. Essa energia material constituída dos modos, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Nós não temos o poder de, no jogo de braço, dobrar Maya, não podemos. Não é, tá além de nossa capacidade. Nós, por natureza, como Tatasta Shakti, somos almas eternamente condicionadas. Somos almas condicionadas. Nós temos sempre, somos Shakti, e a nossa plenitude como Shakti, como energia de Krishna, Jivera Shwarupa Roya Krishnera Nityadasta Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakasha. Somos servos eternos de Krishna e somos sua energia marginal. Somos iguais e diferentes a Krishna, porque somos a potência dele e não existimos fora dessa natureza de potência dele. Se você quer existir como não sendo a potência dele, porque você quer ser igual a ele, não precisa ser igual a ele, porque a potência dele já é igual a ele, assim como o calor é igual ao fogo. Então, na verdade, o devoto, ele sabe que como energia de Krishna, eu sou perfeito, mas só que eu tenho, por natureza, a palavra tatasta implica livre-arbítrio. Não significa, mas implica. Porque você manifesta. Então, portanto, nós temos que
optar. Nossa natureza é optar se eu vou me associar com a energia espiritual ou eu vou me associar com a energia material. Então, por isso que eu estou falando, somos eternamente condicionados. Nossa, só nos tornamos plenos em nossa natureza de Krishna Dasa na associação com a energia espiritual, a energia interna de Krishna, na associação daquelas almas que são parishadas, aquelas almas que são associados eternos de Krishna, aquelas almas que são o modelo arquetípico de como amar Krishna. E aí nós entendemos que só Krishna é Purusha. Mesmo o Senhor Shiva quis entrar na dança da raça e ele não pôde entrar como Shiva, como Purusha. Ele teve que se tornar Shakti. Ele teve que assumir a forma de uma Gopi, Gopeshwara. Então, de uma forma, nós também não podemos pensar que somos Purusha. Nós somos Shaktis. E essa nossa Shaktidade, essa natureza de Shakti, ela só se manifesta na associação com a outra Shakti de Krishna. Então, na Shakti de Krishna espiritual, nós manifestamos nossa natureza de sermos iguais a ela. Mas quando você se associa com a energia material, esta natureza de ser igual se torna pervertida, porque o mundo material é uma sombra, um reflexo invertido. Aí você, em vez de pensar que você é Shakti, você pensa que você é Purusha. Então, Maya, essa é a função de Maya. Por isso, a consciência nossa está contaminada. E, portanto, nós não podemos ver nossa verdadeira natureza espiritual. Então, por isso os kleshas, a camada de ilusão que Maya nos encobre, primeiro, ela faz nós esquecermos que somos Shaktis. Ela faz nós esquecermos que somos servos eternos de Krishna. Então, a primeira camada chama-se avidya. Ela faz esquecer. Na associação dela, vem só a vida, a ignorância. E aí ela encobre-nos com a segunda camada, que é chamada Asmita. Asmita significa isso. Eu sou Purusha. É o ego. É a identificação com o ego. E é exatamente essa identificação com o ego que o Senhor Shiva nos ajuda, quando o devoto entende que o Senhor Shiva preside sobre o ego. Mas o grande problema desse trabalho que o Senhor Shiva dá é que a função do Senhor Shiva de remover o ego não é a meta. Porque se você pensa que é a meta, ele remove o ego, aí você pensa que você é Shiva, sou Rama, eu sou ele. Não. É a primeira passo na vida espiritual, você se livrar dessa ilusão. E para que você possa remover esta camada da ilusão de que você não é o corpo material, que você não é o ego, você tem que recuperar aquela camada de ilusão de esquecer quem você é. Então, portanto, o processo da consciência de Krishna é agir na plataforma de autoconhecimento da natureza espiritual, na associação de quem tem essa relação com Krishna. Então nós vamos refletir, entende? A nossa natureza ela se torna manifesta na associação com a energia espiritual de Krishna. Aí nós vamos entender que eu não sou Purusha. Então por isso que eu digo que as almas são eternamente condicionadas. Quando você não está sendo condicionado por nenhuma energia de Krishna, é como Krishna também. Krishna, ele se manifesta como uma pessoa na associação com essa energia espiritual. Então, nós somos centenas de Krishna, então nós só nos manifestamos da nossa natureza na associação também com a energia espiritual de Krishna.
Então, assim como a energia espiritual de Krishna, Ladini, Sandini, Sambhiti, da natureza eterna de Deus, como Brahman, Paramatma e Bhagavan, então, da forma nós também, na nossa natureza de Jiva, só nos manifestamos na energia, na associação com Krishna. E quando não estamos nos associados com a energia espiritual de Krishna, nem estamos associados com a energia material de Krishna, desenvolvendo o ego de pensar que eu sou o corpo, que eu sou independente, nós ficamos num estado latente. Por isso que é dito que a origem da alma, da Jiva, é no Brahman. Não é que é a origem dela. É que ela, quando ela não está associada com a energia espiritual, quando ela não está associada com a energia material, quando ela não cumpre essa função de ser condicionada, ou ser guiada. A energia espiritual nos guia para nosso Swarupa eterno. A energia material nos guia para o nosso falso ego, falso Swarupa. Mas, por isso que às vezes fala que esse estado que a alma fica no Brahman é quando ela não está exercendo o seu livre-arbítrio. Então, por isso que o Brahman não é a condição última da entidade viva. Porque lá ela não manifesta o seu arbítrio. Então, esse arbítrio é a vontade dela, que faz, e por ela ter essa vontade de poder optar, ela às vezes pensa que ela é Purusha, porque a natureza do Purusha é a vontade. Mas para satisfazer a vontade, nós temos que ter uma Shakti. Como diz, querer é poder. Então, portanto, nós vamos então, o ato de exercer livre-arbítrio faz nós nos confundirmos com Purusha. Esse é o grande problema, tá? Que nós temos que estar ali. Então, o Senhor Shiva, dentro de toda essa reflexão filosófica que estamos fazendo aqui, ele tem uma posição muito especial, porque ele não é uma diva, tá? Ele é Purusha. Então, nesse sentido, ele tem a natureza de Deus. E ele, como a expansão do aspecto Brahman de Krishna, ele tem a sua Shakti. Mas nós não somos. Então, assim como o Senhor Shiva encarna, é igual a quando Vishnu encarna. É Deus encarna. Mas como que é isso? Como que você aceitar o seu Shiva e Vishnu como Deus? Isso não é ofensa ao cantar os santos nomes, considerar que o nome do seu Shiva, não está falando considerar a posição do seu Shiva, o nome do seu Shiva não tem o poder que o nome do seu Vishnu tem, mas o seu Shiva também é Deus, mas é Deus como? Isso é explicado no Brahma Samhita, quando se faz a analogia entre a diferença entre o leite e o iogurte. Iogurte, ou a coalhada, por assim dizer, é leite, mas quando o leite entra em contato com uma substância estranha a ele se transforma. Mas quando o leite ele é puro, ele se mantém leite. Então é dito que Vishnu, que Deus, na natureza espiritual, Nirguna, livre das influências da natureza material, ele mantém-se como Vishnu. Mas quando Deus entra em contato com a matéria, então Vishnu é Deus transcendente, não afetado pela energia material, não em contato com a energia material. Mas quando ele entra na energia material, quando Deus é imanente, esse aspecto de imanência, Krishna fala que é ele também, como ele diz, Kalosmi Aham, eu sou o tempo. O tempo é aquele aspecto de Deus que age com a energia material. Então, ele entra na natureza material. Por isso é dito que Shiva é Deus de imanência. É talvez por isso que nós encontramos na tradição védica, por exemplo, na Índia, as duas principais religiões que vieram da cultura védica é o Vaishnavismo e o Shivaísmo. Então o Shivaísta, ele só consegue realizar Deus até a criação. Então por isso ele descobre que Deus é o Criador. Ele vê a criação não da perspectiva do mundo espiritual, que é de Vishnu, mas ele vê a criação da perspectiva do mundo material, que é o tempo. Então, portanto, tanto os shivaístas consideram que Shiva é o pai
E Durga, a natureza material é a mãe, porque eles só podem ver daqui de dentro. Eles não têm a visão espiritual de ver a criação no plano da eternidade. Mas eles veem a criação no plano da temporalidade. E, portanto, eles consideram que Shiva e Durga é o Pai, é o Deus Supremo. Shiva junto com sua Shakti. E eles, na verdade, também é uma forma de monoteísmo. O shivaísmo também, nessa forma mais antiga, é monoteísta, apesar do shivaísmo mais conhecido hoje em dia, muito influenciado pela filosofia Advaita, filosofia impersonalista, como o shivaísmo da Caxemira, por exemplo. Eles já são impersonalistas, eles já querem fundir-se em Shiva, entende? Eles já têm uma perspectiva. Mas, na verdade, essa é a posição que o seu Shiva tem. E, portanto, o seu Shiva, tendo essa natureza, ele tem as qualidades de Deus também. E, portanto, aqui, como está dito no primeiro verso, não? Que o seu Shiva, ele não inveja ninguém, ele não tem o desejo de nada desse mundo, porque ele já está situado na sua condição das qualidades de Deus. Ele tem as qualidades de Deus, e, portanto, ele é co-autor dessa natureza. Então, portanto, o seu Shiva, ele é um aspecto de Paramatma, do Deus Criador neste mundo material. Ou seja, aquele aspecto de Paramatma na imanência do mundo material. Podemos ver que Paramatma é interessante, que ele é Vishnu, mas é o Vishnu. Por isso que nós falamos que Paramatma é o aspecto, nós não chamamos Paramatma de Bhagavan. Bhagavan é Vishnu e Vaikuntha, exibindo todas as suas opulências para as almas poderem amá-lo. Mas Vishnu, como Paramatma, ele não é Bhagavan, ele não está manifestando todas as potências de grandeza que Vishnu manifesta em Vaikuntha, ou até mesmo naquele limite, no mundo espiritual. Mesmo Krishna Loka tem vários bairros. Vrindavana, Vraja, Krishna, ela é Madhurya, predomina, apesar dos outros raças também existir lá. E depois tem uns bairros ali, que é mesmo Krishna de Vraja, mas só que com o humor de Vaikuntha, como por exemplo em Mathura, em Dwarka, apesar de ser o mesmo Krishna, que ele manifesta o humor de Vraja misturado com o humor de Vaikuntha. Por isso que Jagannatha é isso, é Vishnu, é Narayana, consciente de Vraja. Então já existe uma parte do mundo espiritual que é chamado Krishna Loka. Mathura e Dwarka é Krishna Loka ainda, apesar de manifestar às vezes o humor, o espírito de Vaikuntha, de Vishnu, de 4 braços, mas ainda assim eles estão conscientes da posição de Krishna em Vraja e, portanto, ele não perde isso. Então, portanto, assim, Sati está mostrando como que o seu Shiva é misericordioso e que ele não deve ser invejado por Daksha. E Prabhupada, logo no segundo verso que nós falamos, ele fala sobre exatamente essa mentalidade e como que Daksha, ele criticava, ele tinha inveja do seu Shiva. Uma pessoa, por isso é dito que os sentimentos nossos, eles existem em formas puras, mais próximo da origem, e de uma forma doente, contaminada pelo ego. Por exemplo, a inveja, ela é uma sombra da admiração. Ninguém inveja quem não admira. Eu admiro aquela pessoa, puxa vida, eu queria ser aquela pessoa, mas eu não consigo ser, então eu critico. O invejoso, a inveja é dito que, tem um ditado que diz, a inveja é a arma dos incompetentes. A pessoa admira aquilo, ela tem aquilo como meta, mas ela não tem capacidade de estar lá e, portanto, ela diminui aquela pessoa. Então, o Daksha, ele manifestou essa mentalidade. Então, inclusive, Prabhupada também fala aqui, quando ele se refere a Daksha como
Dvija. O Daksha é como se fosse o Brahmana, o brahmanismo ritualístico, dos Dvija, aqueles 2 vezes nascidos. O senhor Daksha, ele era o senhor daqueles brahmanas. E aqueles brahmanas que estavam lá, está dito aqui, esses sábios e brahmanas que estavam ali, eles não tinham inveja do senhor Shiva. Mas eles eram dependentes de Daksha. Então esse é um grande problema político, que às vezes você não concorda com uma pessoa, mas como você depende. Por isso que é dito que um Vaishnava puro, o Brahmana, ele é anárquico. Ele não depende de nada, ele depende apenas de Krishna. Mas estes Brahmanas, esses sábios, eles dependiam economicamente de alguma forma, ou eram discípulos ritualísticos de Daksha, e portanto ficaram quietos. Não puderam fazer nada para defender a posição do Senhor Shiva, por invejar. Então, na verdade, Daksha, e no segundo verso, Prabhupada explica nessa posição de como que Daksha não podia entender a natureza transcendental do Senhor Shiva, e pelo ego considerava, na verdade ele é meu genro, e portanto achava que ele tinha que adorá-lo, respeitá-lo com autoridade, sem entender a posição transcendental dele. Prabhupada explica aqui no seu significado a posição de Daksha, né, que é como Dvija, um Brahmana primordial, não, ele não é um homem comum, ele tem esse Dvija, e portanto Shastra está falando como que a pessoa está toda qualificada, ela ainda assim pôde encontrar faltas de uma grande alma, que é o seu Shiva, supostamente um Dvija. É interessante que essa palavra Dvija indica, no brahmanismo de casta, aqueles que são descendentes destes rishis, né? É dito que a cultura brahmânica, a cultura védica, brahmânica, ela foi transmitida no início da criação pelos saptarishis, os 7 rishis, e portanto o brahmanismo de casta não é uma religião que você converte, ninguém pode ser convertido, a pessoa é uma religião étnica, você é só um brahmana se você é descendente destes rishis, desses sábios, apesar de que em Kali Yuga isso já não se aplica mais, porque é dito que em Kali Yuga não basta jati, o nascimento, para você ser um brahmana, você tem que se tornar um brahmana por sanskara, uma pessoa por isso uma pessoa que nasce numa família de brahmanas, mas não tem a qualificação, não tem sua dharma, ela não tem sua natureza, ela não é feita como um brahmana, ela é brahmabando, amigo de um brahmana, entende? Então, portanto, nessa era de Kali Yuga, como está dito nas escrituras, as pessoas já não nascem qualificadas, elas têm que se qualificar. E todo Kalau Shudra Sambhava, em Kali Yuga todo mundo nasce como Shudra, é o mínimo denominador de toda a humanidade. Agora, por sanskara, pela purificação, a pessoa nela pode ser revelado o seu swadharma, que ela tem condição de ser um brahmana, kshatriya, vaishya, ou então se permanecer apenas como um shudra. Mas só que na cultura da consciência de Krishna, que Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu, Srila Prabhupada estabeleceu, meramente aceitar a sua condição nos varnas não é suficiente. Primeiro temos que estabelecer a condição de que todos são Daivi, somos servos eternos de Krishna. Então, portanto, em Kali Yuga, você não se torna mais um Brahmana só por jati. É por isso que é dito que o título é interessante quando você encontra um devoto que é de família brahmínica, você pergunta qual o seu gotra? Qual o seu gotra? Gotra é linhagem.
qual a linhagem dos sábios védicos que você descende. É dito que esta linhagem em Kali Yuga já está corrompida. Não determina que você é um Brahmana pela sua linhagem. Mas o conceito dos Varnas foi estabelecido por Chaitanya Mahaprabhu baseado no comunismo espiritual, de que todos nós somos servos eternos de Krishna. Então nossa linhagem é chamada Achyuta Gotra. Nossa linhagem é Vaishnava, como servo eterno de Krishna. Então, como em Kali Yuga todo mundo é Shudra, é Dasa, a nossa linhagem é Dasa também, por isso recebemos o nome de Dasa, mas a nossa linhagem vem de Achyuta, Vishnu. E como no mundo material, o que está em cima fica embaixo, o que está embaixo em cima, a condição de Dasa, que é embaixo do corpo social, ela fica em cima. Somos servos de Krishna, somos Shudras de Krishna. Então essa é a nossa verdadeira linhagem, Achyuta Gotra. E portanto purificado por esta situação de termos os servos eternos de Krishna, aí o nosso Swabhava pode ser recuperado, e nós vamos ver se nós temos a natureza de sermos Brahmana, se nós temos a natureza de sermos Kshatriya, se nós temos a natureza de ser Vaishya, ou mesmo como Shudra. E todas as posições são dignas na unidade de sermos servo eterno de Krishna. Então por isso a nossa família é Achyuta Gotra. Por isso mesmo os Brahmanas, quando eles fazem uma cerimônia ritualística usando os mantras da tradição Agama e Tântrica, né, tântrica e védicas, né, ele fala assim: eu sou fulano de tal, Dasa do Achyuta Gotra, nossa linhagem que tem que ser identificada na nossa adoração a Vishnu. Então, portanto, aqui nós podemos ver que um devoto ele tem que ser qualificado para ver a posição superior de Krishna e dos devotos como estes grandes Mahajana, que são as autoridades do serviço devocional. Então, nossa linhagem não vem desses sábios karmakandas, que são Prajapatis, que foram criados por Brahma para gerar a população. Não. O nosso brahmanismo não é o brahmanismo de Pravriti Marga, mas é o brahmanismo de Advaita Varga, que é o Vaishnavismo. Por isso que o Bhaktisiddhanta Sarasvati tem um livro que ele fala, baseado em palestras que ele deu, sobre a posição suprema do Vaishnava perante o Brahmana. Então o Vaishnava ele pode acumular a posição de todas as classes sociais. E quando ele o faz, ele não é inferior. Por isso não existe Vaishnava inferior. Porque aquele Vaishnava tem a tendência meramente de técnica, de trabalhador, ou aquele Vaishnava tem aquela tendência de trabalhar com economia, como Vaishya. Não importa. O Vaishnavismo estabelece a pessoa nesse patamar superior. Então, o nosso Dvija não é para nos tornarmos Brahmanas. O nosso Dvija é para nos tornarmos Vaishnava. Por isso que Srila Prabhupada, quando ele fala que quando você é iniciado em Harinama, você é iniciado no cantar dos santos nomes, aí quando você recebe o Mantra Diksha, a segunda iniciação, não é que você se torna um Brahmana. Você pode ter as funções de um Vaishnava que inclui as funções de um Brahmana. Que pode, se você está situado nessa condição, tá? Então, portanto, eu acho que podemos parar sobre aqui. Vou dar uma olhadinha se nós temos perguntas ou algum comentário. Aqui, deixa eu ver aqui. Tá? Então, primeiro eu gostaria também de agradecer a Parabhuma Prabhu pela sua dedicação, assim, de garantir que essas aulas do Srimad Bhagavatam possam acontecer. Às vezes é difícil, às vezes eu mesmo dei um furo, antes de ontem era para me dar aula, eu tive um compromisso inadiável, eu não consegui. Então, o Parabhuma, ele é muito paciente e muito dedicado para que todos nós possamos ter todos os dias as aulas do Srimad Bhagavatam. Parabhuma Prabhu, seja minhas reverências, muito obrigado pela sua dedicação. Tá? Então eu gostaria também reconhecer aqui a presença e agradecer do Otávio Daniel, tá? Do Sérgio Azevedo, tá? Haridas Shara Prabhu, Hare Krishna,
do Atmarama, Alexandre Atmarama, Hare Krishna, da Mataji Sundarangi, Devidasi, Hare Krishna Mataji, da Adilila Devidasi, Hare Krishna, do Escocha Gular, já falei, Elias Pereira do Santos, Ishavatara Prabhu, Haribo Prabhu. Então, vou ver aqui, quem mais está aqui? Acho que são essas pessoas que estão aqui no chat, se manifestando no chat. Então, vamos dar uma olhadinha na primeira pergunta. Tá. Haridasa Prabhu pergunta de que maneira esses brahmanas eram dependentes de Daksha. Eu acho que eu já respondi essa pergunta na minha exposição, né? Eles eram brahmanas, de Daksha ele foi um dos progenitores, um dos primeiros brahmanas que a tradição bramânica, mas era uma tradição bramânica muito karmakanda, principalmente. Então, portanto, esses brahmanas tinham Daksha como seu guru, como seu mestre, portanto, ele tinha uma dependência dele, não podiam contrariar e criticar. Aí uma questão também de hierarquia, né? É dito que o superior não deve criticar o superior. Às vezes se cria uma situação assim, meio sutil, não? Então, portanto, eles ficaram em silêncio, tá? Então, exatamente por ter essa dependência. Então, às vezes mesmo pessoas elas não concordam com algumas coisas, mas como elas têm uma dependência econômica, por isso que um Brahmana verdadeiro, um Vaishnava verdadeiro, ele não deve ter, assim, nenhum compromisso que impeça ele de ser um Vaishnava veraz, por depender de alguém e, portanto, ser cúmplice, especialmente ser cúmplice de ofensa. Inclusive, Prabhupada explica no Néctar da Devoção, não? Que nós não podemos aceitar ofensa, Vaishnava parar, senão nós nos tornamos cúmplices. É por isso é dito que quando você vê uma ofensa ao Vaishnava ou a Krishna e não faz nada, você pode cair de sua posição. Então, na verdade, esses brahmanas, eles, de uma maneira, eles foram cúmplices. Então, portanto, em Kali Yuga, os brahmanas também são amaldiçoados de alguma forma, por isso. E, portanto, é dito que quando a pessoa ouve ofensa a um Vaishnava, ela tem que tomar alguma atitude. A primeira atitude é, se ela for brahmínico, ela tem que convencer com argumentos que aquela pessoa está errada e derrotar ela filosoficamente. E se ela não tem condições filosóficas, ela tem que dar a vida, matar ou morrer. Ela tem que parar o ofensor, mesmo que ela perca a vida para isso. Ela não deve permitir aquilo. E a última atitude que, na verdade, todos nós podemos fazer, porque Kalau Shudra Sambhava, nós somos Shudras, entendeu? Se a pessoa não tem condição de fazer nenhum dos outros, nem de estabelecer com conhecimento de lógicas, de argumentos, ou mesmo pressionar a pessoa de alguma forma a parar, ela tem que se afastar e não ouvir. Entende? Então, às vezes, ficar em silêncio é uma forma de se afastar também, né? Mas é muito mais difícil de saber uma das coisas. Tá certo? Então, essa dependência desses Brahman Daksha fizeram que eles foram de alguma forma cúmplices. Os Brahmanas ficaram cúmplices dessa ofensa aos Vaishnavas. Nós podemos ver hoje em dia mesmo muitos Brahmanas na tradição védica ofendem os devotos. Por exemplo, mesmo agora, nós temos um problema muito sério em Jagannatha Puri, né? Que os Brahmanas que adoram a deidade estão ofendendo a ISKCON sem entender a posição do Festival de Jagannatha, que eles criticam o Festival de Jagannatha não é feito nas datas do calendário, isso é uma ofensa ao hinduísmo, eles estão presos nesses martismos, que eles não entendem a posição de um grande Vaishnava como Srila Prabhupada, que via que o Senhor Jagannatha, ele era o Senhor do Universo, e portanto, fazer as pessoas, ensinar as pessoas a adorar o Senhor Jagannatha, conhecer o Jagannatha é muito mais importante do que o ritual, o detalhe ritualístico, como o calendário, por exemplo. O Prabhupada nos trouxe um festival de Ratha Yatra bem com finalidade de levar o Senhor Jagannatha a todos os lugares. Certamente, se fosse possível, mas nós vivemos uma sociedade materialista que para ter o festival de Jagannatha não dá para fazer no calendário, porque o calendário às vezes cai no meio da semana. Então, a única condição que o governo permite que o Ratha Yatra seja feito é somente no fim de semana, no domingo.
Então não tem como não fazer. Então, mas a finalidade de adorar o seu Jagannatha não é considerado por esses assim chamados brahmanas, assim chamadas ritualísticas. O ritual, esse é o esmartismo, que eles não entendem o propósito último dos Vedas e ficam presos no propósito inicial dos Vedas, Karmakanda, rituais, tá? Então, de uma forma, estes brahmanas, discípulos de Daksha, eles estavam muito ligados a exatamente isso, e, portanto, eles ficaram quietos e não saíram em defesa por ser do seu Shiva, que realmente eles tinham respeito pelo seu Shiva, mas eles não puderam fazer nada. Tá, então, Sudarang pergunta. Não, agora aqui, outra pergunta. Otávio Daniel pergunta que Shiva é não nascido, como já expliquei, seu Shiva, ele encarna. Assim como Vishnu encarna. Vishnu também não é não nascido, apesar dele exibir este lila de vir como ter uma mãe, um pai, uma mãe. Então, de uma forma, o seu Shiva, nessa sua encarnação de avatara, ele é o avatara dele mesmo. Tá? E só ele pode ocupar aquela função como semideus. Então, ele não nasce, ele vem dentro desse mundo material com o propósito de uma encarnação também, tá? Vamos ao próximo aqui. Haridashana Prabhu fala, Paramatma com um aspecto localizado pode ser considerado simultaneamente transcendente e imanente? Sim, de alguma forma. Apesar de Vishnu ser imanente, de ser transcendente, ele também vem na imanência do mundo material, mas quando ele vem, é dito que o mundo espiritual vem com ele. Quando Vishnu vem, por isso é dito que Paramatma tem que ser meditado como ele é situado numa flor de lótus. Essa flor de lótus é o Dhamma sagrado. Ele traz o mundo espiritual para ele vir aqui. O Senhor Shiva, ele é Deus, mas ele está na matéria da forma do tempo. É muito interessante a iconografia do Senhor Shiva nos templos. O Senhor Shiva não é adorado muito numa forma assim, uma deidade humana. Geralmente a forma principal da adoração do Senhor Shiva é na forma de uma shila, de uma linga. E a linga é a representação de um órgão genital, porque o órgão genital ele é a parte do ato da concepção do homem que entra dentro da mulher. Entende? Então por isso então, o Shiva também ele entra na matéria. E portanto, estando na matéria, a matéria é viva. É bem diferente. Então, portanto, Shiva, o Paramatma, como no caso de Garbhodakshai, ou seja, Karanodakshai Vishnu, Mahavishnu, o olhar dele entra. Então, sua imanência é indireta na forma do tempo. Como o tempo ele está fazendo a matéria, porque se a matéria não tem o tempo, ela não se manifesta. Então a imanência de Vishnu, a imanência de Paramatma é através do tempo. Por isso que Krishna fala, eu sou o tempo, então não é diferente dele. Tá certo? Mas ele mantém a sua transcendência. Tanto que nessa imanência dele estar no mundo material, os Purusha Avatara, ele também tem um planeta, que é a Svetadvipa, a estrela polar, ele traz o mundo, que é um planeta Vaikunta dentro do mundo material. Então o Senhor Vishnu, ele nunca tira os seus pés do mundo espiritual. Vishnu sempre está no Dhamma, então os lugares onde Vishnu vem nesse mundo material, eles não são considerados parte do mundo material, assim como um país. Quando o país entra no outro e é representado a embaixada, considerando que a embaixada é território do país que ela representa. Por isso você não pode entrar lá, a polícia não pode entrar. Então, de uma forma, quando o Vishnu entra nesse mundo material no seu propósito, das suas encarnações, ele não sai do mundo espiritual, ele é sempre transcendente. Tá claro? Acho que talvez isso tenha respondido a sua pergunta. Então, o Haridas, para Bioma Prabhu, né, que está falando em nome do Harinama Sankirtan Rio, afinal, Sandini Shakti originou o modo da paixão ou da ignorância, e Ladini Shakti deu origem ao modo da bondade ou da paixão. Tá. E Saviti origina a bondade. Sim.
aqui agora nós precisamos de um pouco de bom senso categórico. Tá? Vamos ver. Então nós não vamos numerar que o modo da... Como Sandhini Shakti é a energia de relacionamento, de prazer, de raça. Ela é o arquétipo do modo da paixão no mundo material. No mundo material você quer, através da dualidade, desfrutar. A energia de desfrute no mundo material é dado pelo modo da paixão. Agora, a Samviti Shakti é a energia de conhecimento. E, portanto, o conhecimento é o equilíbrio. Entender a diferença e conciliar a dualidade. Na dualidade, o conhecimento não se apresenta. Então, portanto, e a Samviti está bem claro. Entende? Desculpe, o Sandhini está bem claro que ser o modo da paixão. Então, o Sandhini é o reflexo do modo Samviti se manifesta refletido no modo da paixão. A paixão é a essência, é a concretude do mundo material. Ela dá a concretude do mundo material, os elementos materiais que constituem a essência do mundo material. E Hladini é realmente o modo da paixão. Primeiro você tem que entender que o reflexo não é igual ao que ele é refletido. Ele turva. Então, a questão da superioridade que existe no plano espiritual de Sandhini, Samviti e Hladini, e de que Samviti está incluído em de Sandhini está incluído em Samviti, e Sandhini e Samviti está incluído em Hladini, não se apresenta no modo nos gunas. Os gunas, eles estão turvados. Então não dá para pensar que o modo da paixão inclui o modo da bondade, inclui o modo da ignorância. Então não podemos fazer... Analogia é sempre imperfeita. A analogia nunca pode ser tornada absoluta, porque a analogia é baseada na incapacidade do conhecimento ser claro. Então você tem que ilustrar para dar exemplo. Tá? Mas portanto, nós entendemos que estas Shaktis de Krishna é que permite que haja a variedade, tanto no mundo material como no mundo espiritual. A variedade no mundo material é causada pelos gunas. Portanto, a variedade, por isso que os impersonalistas dizem que Krishna não pode ter qualidades, porque as qualidades são criadas pelos gunas, mas as qualidades de Krishna, a variedade de Krishna não é causada pelos gunas, mas causada pelo princípio arquétipo que o guna reflete, que são as Shaktis de Krishna, para Shakti, Vividaiva Suyate, Swabhaviki Gyana Balakyacha. Então, essa, a Swabhava, inerente, a energia de Krishna inerentes, ela se reflete nesse mundo material através da energia material. Shristi Stiti Pralaya Sadhana Shakti Reka Shaeva Yatya Vibhavani Durga. Essa energia é Chaya Shakti, a Shakti sombra de Krishna, a Shakti Chaya, a sombra das Shaktis espirituais de Krishna, estão causando Pralaya Sadhana. Shristi Stiti Pralaya. Shristi Stiti Pralaya. Shristi criar, Stiti manter, Pralaya aniquilar, Shristi Stiti Pralaya Shaktireka. Sadhana Shaktireka. Então, essa é a energia de Krishna que existe nesse mundo material, que é exibida por Durga, a energia material. Entende? Ela tem através desses três aspectos dos modos da natureza material. Tá claro? Eu acho que talvez isso deu para elucidar um pouquinho assim, tá? Senão você pode complementar aqui. Haridasa Prabhu está falando o caso desses brahmanas dependentes de Daksha, é análogo ao caso de Dronacharya, que embora fosse um brahmana, mas estava politicamente dependente de Duryodhana. Sim, muito bem colocado, Haridasa Prabhu. Sim, assim como Drona também, Bhishma Deva também, todos eles estavam envolvidos, todos eles não puderam, ficaram ali quietinho, não fizeram nada. Draupadi estava sendo humilhada na Assembleia Real e eles ficaram quietos, não fizeram nada. O único que depois, por que parece, o único que depois se manifestou foi o próprio
Dhritarashtra. Ele, o único que pôde, depois se manifestou, mas eles ficavam ali pela dependência que eles tinham. Tá certo, muito bem colocado. Vamos ver aqui. O Haridasha continua, né? Achei muito interessante. Opa. Essa declaração, Srimad Bhagavatam, canto 4. Quando alguém vem para a consciência de Krishna, ela imediatamente se torna o quê? O membro do Achyuta Gotra, o descendente da Suprema Personalidade de Deus, tornando-se transcendental de direção material de casta, credo, cor e nacionalidade. Exatamente isso, Haridasha Prabhu. Muito bem colocado. Então ele continua, por cumplicidade da Vaishnava, a parada de Daksha, os Brahmanas foram amaldiçoados, mas Lakshmi Devi também amaldiçoou os Brahmanas através de Bhrigu Muni. Bem, é um outro contexto. Às vezes essas, de acordo com as escrituras, às vezes as maldições elas são feitas em vários momentos, em várias direções, às vezes a mesma maldição, como o caso também de Brahma. Brahma foi amaldiçoado por Lakshmi Devi, a não ser adorado, porque ele se casou com Gayatri. Teve essa história dele, né? Quando Brahma estava executando um sacrifício, e os sábios, e eu dito que o Brahmana não pode executar se a esposa não está lá, porque a esposa é a Shakti do Brahmana. O Brahmana tem que estar com a esposa para poder executar os rituais védicos. E como Saraswati estava demorando, e a hora do sacrifício ia ser chegada, e não tinha jeito, imediatamente os brahmanas falaram, não tem, se ela não demorar muito, esse é um grande problema, às vezes as mulheres às vezes se atrasam bastante, elas têm que ficar muito bonitas, assim, enquanto não estão prontas, elas vão. Então Saraswati também estava demorando, e portanto ia criar um problema. Então ele falou, então você tem que arranjar uma esposa imediatamente. Então eles pegaram a primeira mulher que apareceu ali, era uma pastorzinha que estava passando, não? Aí se casaram com ela, ela se tornou Gayatri. E aí quando Saraswati veio, aí a coisa complicou. Quem é essazinha aí? Aí ele foi uma maldição, e Brahma foi amaldiçoado a não ter. Então, e também você encontra o mesmo tipo, essa mesma maldição em outros lugares. Por exemplo, Narada Pancharatra. Narada Pancharatra também existe uma outra história, que Brahma também recebe essa mesma maldição em outro contexto, mas a mesma maldição. Então, às vezes, as escrituras védicas, elas veem a mesma maldição, então pode acontecer essa mesma coisa. O Narada Pancharatra também. É dito que quando surgiu quando um Gandharva, que depois iria se encarnar como Narada Muni, ele estava cantando na corte, e ele desafinou. E quando desafinou, os sábios e os semideus ficaram ficaram com tanta raiva dele que invocaram um demônio, um terrível, um fogo que queria destruir. Aí ele buscou abrigo em vários deuses, e portanto ninguém pôde abrigar ele. O único que abrigou foi Brahma. Aí Brahma, ele falou, por favor, pega este fogo, não deixa ele me queimar. Ele falou, tá bom, eu vou botar esse fogo em outro lugar. Então ele colocou o fogo nas mulheres, que este fogo queime nas mulheres como uma luxúria insaciável. Imagine. Por isso que diz que as mulheres são mais luxuriosas, 10 vezes mais luxuriosas que os homens, devido a esse fogo. Aí ele deu isso, Brahma foi muito cruel com as mulheres, e por isso as deusas, Saraswati de novo, Lakshmi, Parvati, ficaram muito irados com Brahma. Seu cruel, que você faz isso com as mulheres, você vai ser amaldiçoado, você não vai ser adorado. Então ele foi amaldiçoado. É claro que daí as deusas exigiram que Brahma desse uma correção, dá um jeitinho nisso. Aí Brahma criou o Mulheres 2.0. Então, a criação das mulheres 1.0 é das mulheres luxuriosas, mulheres em castas, que são mesmo, existem mulheres assim. Mas ele falou, mas agora, aí ele criou uma segunda, que é as mulheres castas, aquelas mulheres religiosas. Por isso podemos ver que existem dois tipos de mulheres. Mesmo no mundo material, a gente sabe que essa mulher é para ir, essa mulher é para desfrutar, essa mulher é de família, essa mulher é religiosa. Então, na verdade, existem duas criações. E nesse caso da criação do Brahma e da segunda esposa de Brahma, a maldição foi a mesma, tá? Então, portanto, às vezes você vai encontrar duas mesmas versões diferentes, tá? Vamos ver aqui agora.
Então os Brahmanas também, voltando à pergunta do Haridarsha, a colocação do Haridarsha, né, os Brahmanas também foram amaldiçoados. Tá? E lá que você adiciona os Brahmanas através de Brigu Muni. Tá? Os Brahmanas também. Então vamos lá. Então o mundo material tem dois planetas espirituais, que é Sretavipa e Dhruva. Não, Dhruva Loka e Sretavipa é o mesmo planeta. Não, é dito que o senhor Vishnu ele ficou tão satisfeito com Dhruva Maharaj para satisfazer o desejo dele. Dhruva Maharaj queria ter um reino maior. Ele queria ter um reino maior do que o seu pai, de seus avós, que incluía Brahma. E não tinha maior que o deles. Então, o único mundo maior era o planeta Vaikunta. Então, portanto, o Senhor Vishnu deu, o Senhor Narayana deu a Dhruva Maharaj para morar, reinar no planeta dele, planeta Vaikunta, que é exatamente Shvetadvipa, que é Dhruva Loka, é o mesmo planeta, tá bom? Então, acho que por isso nós podemos encerrar nossa aula de hoje. Obrigado pela participação, Haridarshan, Parabrahma Prabhu, todos vocês que fizeram perguntas relevantes para iluminar nossa aula de hoje. Então, fica para a próxima aula, outra oportunidade. Hare Krishna.